Quando a gente fala de técnicas, de ferramentas, tudo tem um motivo. E até para o terapeuta desejado aplicar essas ferramentas, ele precisa ter clareza. O diferencial do terapeuta desejado é ele ser referência. E para ele ser referência, ele precisa ter um raciocínio por trás do que ele está fazendo. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam bem-vindos ao Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Aqui você tem os atalhos para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou Jordana Ribeiro. E hoje, nesse podcast, acho que é o tema mais desejado de todo mundo. Para mim é um tema muito especial, que eu quero saber da Jordana quais as técnicas que você utiliza com seus pacientes com fibromialgia. Vamos lá, vamos abordar esse tema, mas antes da gente abordar esse tema, acho importante a gente trazer o que precisa ser visto, né? Porque quando a gente fala de técnicas, de ferramentas, tudo tem um motivo. E até para o terapeuta desejado aplicar essas ferramentas, ele precisa ter clareza qual que é o objetivo dele ali naquele momento da sessão. Qual é o foco do desbloqueio, de qual ponto de dor, por exemplo, que ele precisa atuar ali naquele momento, que está mais latente nesse paciente. E aí, para a gente ter essas ferramentas, a gente vai olhando e entendendo todo o contexto da fibromialgia e todo o perfil de pessoas que têm fibromialgia. Então, falar sobre ferramentas não é simplesmente, eu aplico ferramenta XYZ, aplica essas ferramentas e pronto, e acabou. De forma alguma. Para vocês aplicarem essas ferramentas, vocês precisam entender o que está por trás de cada uma para você ter um raciocínio em volta disso. Porque não é simplesmente copia e cola. O diferencial do terapeuta desejado é ele ser referência. E para ele ser referência, ele precisa ter um raciocínio por trás do que ele está fazendo. E como que ele vai ter esse raciocínio? Aprendendo todo o arsenal, né, de questões que a fibromialgia tem, para ele entender a personalidade dessas pessoas com fibromialgia, as ferramentas que precisam atuar e por que essas ferramentas atuam e de que forma potencializa e dá resultado para o paciente com fibromialgia. Então, você está percebendo que não se trata, é muito especial esse tema, mas não se trata só de aplicar ferramentas, você precisa ter um olhar analítico para isso, você precisa ter um raciocínio. E é algo muito importante de se falar, porque às vezes a pessoa ela pensa que é só dar um Google, vou aplicar isso e pronto. Mas tem toda uma questão, se a pessoa ela não aplica com esse olhar, com esse raciocínio atrás, ela pode, ao invés de desbloquear, ela pode potencializar a dor e desencadear uma crise nessa pessoa. Então é muito sério. Então, o que a pessoa ela precisa entender? Primeiro ponto, a fibromialgia ela é uma síndrome, né? Uma síndrome reumatológica que, apesar de ser multifatorial, uma questão biológica, que tem estudos já mostrando que tem uma questão na genética, né? Tem uma questão também ali na questão de dosagens de adrenalina e tudo mais. Essa pessoa, esse paciente, ele adoece por algum motivo, de alguma forma. E a fibromialgia, por ser complexa e ter todas essas questões de associações, né? Ter a fadiga, ter a síndrome do intestino irritável, ter a alteração do sono, ele precisa olhar para esse ser humano como algo único e entender que ele adoeceu ali por uma história de vida que ele está carregando. E essa história de vida que ele está carregando pode ser que seja dele propriamente dito, pode ser que não seja. Pode ser que seja carregando da família, do sistema dele. Então, antes de aplicar a ferramenta, é ter esse olhar. Tendo esse olhar, a gente já pode ir abordando para uma análise ali, ter uma análise
através da anamnese. Antes de você falar um pouquinho da anamnese, vamos focar um pouco nessa parte, porque realmente, né, o terapeuta precisa de uma responsabilidade muito grande. E você traz isso na sua fala, porque não adianta você dominar as técnicas se você não sabe o momento de aplicá-las, né? Não vou nem falar o para que serve, né? Porque se você domina a técnica, a gente espera que no mínimo você saiba para que essa técnica serve. Mas você falou que tem que entender o perfil do paciente com fibromialgia. Qual que é o perfil do paciente com fibromialgia? O perfil do paciente, ele vem com uma demanda e com um contexto de a gente fala de duas estruturas de caráter. Quando eu falo de estrutura de caráter, não tem nada a ver com o caráter da pessoa, se é boa, se é ruim, não. É uma estrutura que o William Reich ele já traz de toda uma questão que o nosso corpo ele é formado por questões lá do útero materno, né? Lá ali de histórias que a nossa mãe carrega, de como que foi essa gestação e o que essa pessoa vivencia durante ali a infância dela, que vai formando um corpo, certo? Então, todo mundo tem um corpo que precisa para determinado tipo de função. Então, a função define a forma do corpo. E isso a gente vê através de William Reich. E aí, Reich fala de algumas estruturas de caráter e eu percebo que a pessoa com fibromialgia tem duas estruturas de caráter. Elas podem se correlacionarem ou pode ser uma mais prevalecente do que a outra, certo? Isso é surreal, deu até vontade de rir agora, porque quando você cita estrutura de caráter, gente, é importante você estar com alguém que de fato conhece. E eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque eu comecei, né, até um tema que a gente falou nos episódios passados, sobre o que você aprende na faculdade. Eu vi a Jordana falar muito, atender os pacientes e olhar para essa questão da estrutura de caráter. E a primeira vez que eu vi na faculdade esse tema, eu falei assim, Jordana, eu quero auxiliar nessa questão e ver as estruturas de caráter. E aí eu estudei na faculdade, estudei mais um pouco. Aí eu cheguei, fui sentar com a Jordana e falar assim, qual que é as estruturas de caráter? E aí eu fiquei, vamos fazer aqui, a função define o corpo, e a Jordana falando, parece muito fácil, mas não é fácil, gente. Não é facinho dessa forma. Você precisa, de fato, alguém literalmente que pegar na sua mão, Jordana, né, tá aqui para isso, para ensinar esse passo a passo, porque é desafiador. Não é de primeira e não é sozinho que você vai entender. Claro que acho que um ou outro pode até conseguir sozinho, mas somente ler não é. E aí, quando você fala que o perfil da fibromialgia tem as estruturas de caráter, eu vou até deixar você falar, mas já me veio aqui muito, depois eu ter tido essa oportunidade com você de olhar para isso, e eu já sei que a primeira estrutura de caráter de pacientes com fibromialgia é a oral. E olha só, e é claro, não é simples, né? Eu trago de uma linguagem mais simples para se tornar ali, para a pessoa ela já, que você que está acompanhando já conseguir compreender e ter uma clareza maior, mas lógico, quando você pega ali no vamos ver, vai surgir várias dúvidas. E foi o que aconteceu com você, né? Surgiu várias dúvidas, eu precisei te orientar, mostrar os pontos. Porque, por exemplo, a pessoa, ela pode ser que ela fez uma cirurgia plástica. Tá ali, ela tem muito traço de oral. Só que, peraí, mas ela tá com o peito ali. Ela tá com bastante mama. Será que é oral? Será que não é oral? Então, tudo isso, ela muda a interpretação. Então, que trazendo para esse mundo, né, da fibromialgia, a pessoa com fibromialgia, ela tende, claro que todos nós temos todas as estruturas de caráter, mas a pessoa com fibromialgia, ela tende a ficar nessas duas estruturas, que é a oral e que é a rígida. E o que isso significa? A pessoa que tem essa estrutura de caráter oral, ela é uma pessoa que ela fica ali muito no pare o mundo que eu quero descer. As pessoas, elas precisam me servir. É uma falta. A pessoa, ela vibra muito na falta, como se ela tivesse um buraco no peito dela
e ficasse muito nessa escassez. As pessoas podem dar um mundo para ela, mas não é o suficiente. Ela sempre se queixa. Nada está suficiente para ela. Ela é uma pessoa que reclama, ela é uma pessoa que é mais melancólica, né? Que fica ali mais melancólica mesmo, mais reclamona, né? Ao mesmo tempo é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tem uma habilidade social muito boa. Então, assim, não significa que uma estrutura de caráter é melhor ou pior que a outra, né? Mas é como que isso está equilibrado. Na pessoa com fibromialgia, está muito disfuncional essa estrutura, que são as orais, que querem mamar e só. Tá muito mais na falta, fica muito reclamona, fica muito lamentando, sabe? E isso é até um tema para a gente abordar pela postura do terapeuta, porque o terapeuta ele pode intensificar esse comportamento no paciente, como ele pode bloquear para ele ter resultado. Porque se você, dependendo da forma que você atua, você está instigando o paciente a fazer isso. E ele só vai querer você para lamentar, ele não vai querer você para ter resultado. Então é um ponto à parte aí que a gente pode trabalhar depois. Mas enfim, então essa é a estrutura oral. E tem também a estrutura rígida. A estrutura rígida são pessoas que elas gostam muito do bonito, do simétrico. É isso e pronto, é bonito, sabe? É aquela coisa que precisa ser daquele jeito para funcionar. Elas são perfeccionistas, elas são rígidas, né? E a mulher com fibromialgia, o homem com fibromialgia, tem essa rigidez na vida. Não é à toa que adoece no sistema osteomuscular, que é o sistema responsável pelo movimento, pelo fluxo do decidir, de falar sim ou falar não. Então, o que é esse movimento? Eu posso ser flexível ou eu posso ser rígido. Então, perceber isso é muito importante antes de você trazer qualquer tipo de ferramenta para o seu paciente. E a partir de então, entendendo esse conceito, entendendo esse perfil dessas pessoas, é você entender que esse paciente com fibromialgia vai chegar no seu consultório, né, na sessão, já te trazendo uma carga de rigidez. É interessante que você pode até analisar a forma que ele agenda a sessão. Tem pacientes que eles querem mandar na sua agenda. E se você não tem postura, ele quer controlar até o horário que ele tem que ir, que ele só pode aquele horário pronto. Então, tudo isso é mensagem, tudo isso é sinal para você ir analisando e interpretando. Então, são pessoas que vai vir com uma rigidez, vai vir com perfeccionismo, com dificuldade de ter flexibilidade na vida, com dificuldade de ceder para os familiares, porque ela acha que ela é a bambambã de tudo, de todos. Só que aí, unindo rígido com oral, a gente vê o quê? A pessoa, ela tem esse movimento de eu domino tudo, é uma pessoa dominadora, controladora, eu resolvo tudo, ninguém é nada sem mim. E aí a gente percebe que esse movimento está muito associado com a estrutura oral, que é eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ser abandonada, eu fico na falta. Então, o que eu faço na falta? Eu supro as necessidades do outro com medo do outro me deixar. Então, são estruturas de caráter que elas se unem nesse sentido dentro da fibromialgia. E é uma desconstrução, porque a pessoa não vai deixar de ser oral ou rígida, ela vai equilibrar. E aí, como fazer para equilibrar? Como fazer para desbloquear a dor do paciente com fibromialgia? Entra nessa questão da anamnese com todo esse olhar dessa pessoa, do movimento de vida dessa pessoa. E a anamnese, ela já pode ser considerada, digamos, como uma técnica, uma ferramenta, né? Ela pode ser considerada como uma ferramenta, né? O que eu entendo por ferramenta? É tudo aquilo que você abre mão, né? Que você lança mão ali dentro da sua sessão. Então, certas formas de você perguntar, certas formas de você atuar dentro do contexto, por exemplo, vamos pegar aqui uma dor no braço direito da pessoa com fibromialgia. Você já sabe e entende qual que é o significado do lado direito.
ela te falou alguma questão que linka com o que ela te falou, com essa dor do lado direito. E aí a forma de você atuar e pegar esse gancho para desbloquear é uma ferramenta. E aí as pessoas, é interessante eu falar isso porque as pessoas às vezes acham que eu vou preparar um papel para a pessoa, né? Eu vou preparar um papel para ela escrever alguma coisa. E não necessariamente. Você pode fazer isso, mas não significa que não ter não vai ser bom. Porque o que é fundamental é a sua forma de atuação. Sim, e dentro dessas ferramentas mesmo, como que faz para ter, acho que a palavra mesmo, é esse feeling, né, de captar o que é importante ali naquela sessão, o que não é, porque esse atendimento, igual você colocou, já começa ali desde o agendamento, né? O agendamento já te passa uma mensagem, é uma anamnese bem feita, ela é importante, você entender a história de vida dessa pessoa, né? Igual quando você coloca também da cirurgia plástica. É você entender primeiro qual que é o contexto de vida desse paciente com fibromialgia que chegou nesse desequilíbrio dessas estruturas de caráter, para você saber o que está incomodando ali, o que está em desequilíbrio. Porque se você, às vezes, você fica tipo, muito focado no corpo ou muito focado nas características, aí você fala, opa, mas esse paciente é oral, mas ele não parece oral. E aí você não sabe nem que ele fez uma cirurgia plástica. Acho que são detalhes que você perde se você não estiver atento. Como que... É a questão da presença. Né? A presença é o diferencial do terapeuta desejado. A presença com a bagagem que ele tem dentro desse contexto de fibromialgia. Agora, eu ensinar a pessoa a ter feeling, eu abrir a cabeça dela para ela ter feeling. Mas uma coisa que pode ser, assim, brincadeiras à parte, é como desenvolver mais esse feeling. Você estudar cada vez mais e você estar perto de pessoas que atuam e que têm resultado, que entregam resultado. Por quê? Pegar o seu exemplo. O quanto que foi mais rápido para você ter esse feeling? Porque uma coisa que você não percebia, eu falo assim, Yasmin, olha aqui. Aí você viu um padrão, você já conseguia olhar. E aí você foi construindo o seu feeling. Por quê? Porque eu estava ali para te orientar e te mostrar. E com isso, mostrei o que você precisava olhar, mostrei o que você precisava estudar para você ter essa bagagem que você tem hoje. Então, falar de feeling é muito mais voltado para essa questão. E quanto mais prática você tem dentro do que você está aprendendo, dentro do que você aprende ali, tudo mastigado já para que você impulsione e seja uma terapeuta desejada, isso fica muito mais rápido de resultado. E com isso, tendo tudo isso, né, a gente falando de toda essa parte, essa presença faz toda a diferença. Porque tem aquela questão de Jung, né? Domine todas as ferramentas, mas ao tocar na alma humana seja apenas uma alma. E é uma questão muito assim que eu trago muito na minha presença enquanto terapeuta. E eu quero muito ensinar isso, porque isso acendeu muito forte no meu coração, de trazer essa presença da terapeuta desejada, sabe? Porque ser uma alma junto com a outra alma, você consegue captar o campo energético da pessoa. Você consegue ter feeling ali de uma forma muito mais leve e tranquila. E como poder fazer isso? Eu acredito muito a gente trazendo aqui essa parte das terapeutas especificamente, essas terapeutas acessarem a deusa interna delas. Elas acessarem o potencial que elas têm. E eu quero fazer isso. Eu quero trazer consciência a todas vocês, terapeutas, a deusa que há dentro de vocês, para que vocês possam ter essa presença com o paciente de vocês. Porque quando você está bem presente para si, você consegue estar presente na totalidade ali com o paciente. E com essa totalidade, você pega essa bagagem que você constrói de tudo da fibromialgia, de todas as ferramentas que a gente está abordando aqui, e todo esse processo, né, todos esses detalhes que vai trazendo, que eu vou pontuando, vai sendo esse processo de construção mesmo. E que não deixa de ser ferramentas.
né? E é interessante, porque quando a gente fala de ferramentas, a pessoa ela pensa assim, tipo, numa caixa de ferramentas, que aí eu vou utilizando. Mas quando isso passa a ser seu, é natural. Tipo, é natural eu chegar no meu consultório, preparar o meu consultório, fazer uma técnica de harmonização, energia, eu conduzir o meu sofá para ele ter um tipo de função, minha poltrona, etc. E porque passa a ser um hábito. Assim como acordar, escovar dente, lavar o rosto, o seu processo de terapeuta passa a ser um hábito. E eu acredito que isso é o diferencial do terapeuta desejado, de ser um hábito de ser desejado, de ser um hábito de ser referência. Porque uma coisa eu às vezes falo assim, nossa, mas isso aqui foi tão simples. Aí você fala, nossa, Jordana, isso não é simples, olha isso aqui. Então, assim, é bom ter esse momento do Fibrocast, que até a Yasmin vai me pontuando, vai me perguntando algumas coisas que às vezes é importante trazer mais clareza, né? E a gente poder afunilar bem, assim, para que você que está nos escutando, você saiba e tenha mais clareza também de todo esse processo de ser um terapeuta desejado. A gente falando aqui dessa parte de entender a personalidade, de entender a estrutura de caráter, para aí partir para a anamnese, né? E antes da anamnese ter toda essa preparação do consultório, né? Porque às vezes a pessoa ou o próprio terapeuta está desconfortável. E é interessante que eu lembrei de um momento que aconteceu comigo. Eu estava fazendo eu estava no meu processo terapêutico e aí a psicóloga, ela falou, né, entra, fica à vontade e tal. Aí eu sentei numa cadeira, eu falei assim, quando eu parei, eu sou muito sensitiva, né, e eu ensino isso para as terapeutas, para os terapeutas desejados. Ter muito essa percepção do campo, porque isso pode ser ensinado, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sou sensitiva e tal. Isso pode ser aflorado em você, mulher. E Yasmin, depois do instituto, é outra. Então, assim, eu entrei lá no consultório dela, aí ela fica à vontade, senta. Aí eu entrei, parece que eu fiquei na dúvida, sabe? Peraí, qual que é a poltrona que eu tenho que sentar aqui? Aí eu falei assim, onde que eu sento? Aí ela, não, você senta onde você quiser, fica à vontade. Aí eu sentei. Só que, tipo assim, eu não sei, eu acho que eu tinha acabado de sair do consultório. Eu ainda estava no meu papel de terapeuta. Se eu não me engano, era algo assim. Aí eu sentei, só que lá eu fiquei desconfortável. Eu falei assim, aqui mesmo? Dá pra me sentar aqui? Aí ela, tá, pode sentar, senta aqui. Aí começou a sessão, né? Aí ela começou a ficar desconfortável, assim, a gente já tinha uma abertura para ela falar. Aí ela começou a se sentir desconfortável. Ela falou assim, Jornada, você pode trocar de cada de poltrona comigo? Aí eu falei assim, posso, porque eu senti que aqui não era o meu lugar. Ela, de fato, é porque aí eu tenho o meu costume de atender meus pacientes é nessa poltrona aí. Eu falei assim, tá explicado. Então, assim, tudo isso para falar assim, o desconforto do terapeuta dentro do consultório, dentro do setting terapêutico, manda muito, influencia muito na forma que ele vai atuar. Se não fosse essa abertura, se essa psicóloga, por exemplo, ela não trocasse de lugar comigo, a sessão não ia ser tão boa quanto foi. Porque até a posição estava alterado. Sim, tudo conta, né? Exatamente. Então, assim, ter esse conhecimento, ter essa clareza faz essa diferença. Então, assim, às vezes a pessoa ela fica já em busca, com sede de qual a ferramenta eu já vou atuar ali, qual o ponto de dor e tal, e tal, e tal. Mas tem essa preparação. Tem esse feeling que precisa ter para que no processo do desbloqueio da dor do paciente com fibromialgia seja de uma forma fantástica, assim. E o paciente, igual você colocou aí no seu lugar de paciente, o paciente sente quando tá errado. Então, se você chega para atender e você tá nessa ânsia, claro que você pode ter uma certa ansiedade por estar ali, né? Por ser uma experiência nova, porque cada atendimento ele é único. Mas se você passa isso para o paciente, esse desconforto, essa ansiedade, não flui naturalmente e interfere o processo terapêutico.
E aí, quando você coloca também de se tornar um hábito, me veio muito a frase acho que é Aristóteles, não vou lembrar a frasezinha certinha, mas em resumo ela fala que a excelência é um hábito, é algo que você faz todos os dias. Então, se você quer ser desejado, se você busca essa excelência, isso precisa tornar-se um hábito. Então, todos os dias você precisa exercer determinados passos, determinados acontecimentos, para que você atinja de fato e permaneça nessa excelência, né? Exatamente. É interessante você trazer isso, que eu estava ouvindo sobre essa questão esses dias. Esses dias não, esses meses atrás. Que é exatamente essa questão da excelência. Fala assim, nossa, fulano de tal, ele é excelente, é uma pessoa, assim, um profissional com excelência. E aí, na escola, lá na pré-escola, a professora vai dar lá a nota, dá tudo certinho lá e fala que excelente, excelente. E o conceito de excelente, ele tá alterado, né? Porque se a gente for pegar na filosofia o conceito de excelência, é justamente o hábito, a construção do hábito, a construção ali ter uma prática e saber o que fazer. Eu não desbloqueava a dor do meu paciente com fibromialgia lá atrás. Eu precisei, e o fato de eu não desbloquear, eu precisei construir toda uma jornada. Então foi o que? Dentro dessa jornada foi essa construção de hábito, que hoje para vocês está muito mais fácil porque eu já caminhei, né? É bom passo. E aí quanto mais você aplica o que você aprende aqui, vai trazendo essa excelência, né? A gente teve o resultado, além da Yasmin desbloqueando a dor da primeira sessão, eu recebo mensagens, né, de terapeutas falando assim, nossa, funciona mesmo! Então, assim, é perceber que dá resultado já de cara, e quanto mais você faz, quanto mais ferramentas você tem, mais você entra nesse contexto da excelência e se torna um terapeuta desejado. Mas agrega, né? Porque cada momento, tudo que você fala, acho que isso combina muito com a sua missão de vida, com o propósito, com tudo aquilo que você faz. Porque eu sempre brinco aqui com a Jordana sempre entrega muito, ela sempre entrega além. E ela faz muito isso. Então, se você pega de pouquinho em pouquinho, esses hábitos que você precisou capinar esse lote, né, desbravar, e para a gente ter esse acesso agora, já é um avanço muito grande, né? É um atalho, são atalhos, e que a gente que precisa ser aplicado, porque não basta você ouvir, porque é de fato como eu fiz, como, né, outras terapeutas te procuraram e te falaram, nossa, Jordana, realmente você falou, eu fiz e tive resultado. E aí o que a gente vai continuar fazendo? Continuar aplicando, para continuar tendo essa excelência, porque não basta você aplicar uma vez e pronto, acabou. São hábitos, e isso é muito forte, essa questão de excelência. E quanto mais você aprofunda, mais você vai percebendo que tem coisas para se trabalhar, tem oportunidades para você ser um canal de transformação. Porque aí depois vão aparecendo questões. Às vezes a pessoa chega no consultório ali, não tem nada, tô com dor. E não fala mais nada. E aí você tem as ferramentas. Quais são as outras ferramentas, né? Não dá para falar de todas, mas quais outras que pode aplicar? Quando você vai fazendo as perguntas, você vai, qual que é o seu ponto de dor? E aí tem ferramentas para você ir identificando os pontos de dor e saber o significado de cada ponto de dor, qual que é o lado que a pessoa mais sente dor, a intensidade, a gente fala da escala EVA, que é a escala visual analógica que faz essa medição, por mais subjetiva que faz a medição de intensidade de dor. E aí você perguntando e ela falando mais do corpo dela, porque as pessoas, é importante falar sobre isso, os pacientes que vêm com contexto de fibromialgia, eles vêm com um contexto que eles estão muito acostumados de falar do físico e não falar deles. Eu tô com artrite, artrose, fibromialgia, bico de papagaio, e tenho também a intestino irritável, e começa a falar deles. Só que um terapeuta desejado, ele escuta ele falar do corpo, ele escuta a pessoa falar do corpo dela, mas tá interpretando tudo da fala dela, já entendendo quem é essa pessoa.
Então, se chega uma pessoa para mim e fala, eu tenho fibromialgia, eu já sei que é uma pessoa rígida, que é mais inflexível, que é muito perfeccionista, que tem a tendência de abraçar o mundo. Eu tenho mais dores na coluna, eu já sei que tem uma questão com os pais para se trabalhar. Minhas dores é mais voltada ali meu lado direito queima demais. Eu já sei que tem alguma questão envolvendo raiva pro lado paterno. Então, se eu já sei tudo isso de 4 frases que a pessoa me fala, em que ela já traz só o contexto do corpo, eu já sei tudo isso dela, eu vou perguntando: como que foi então? Seus pais são vivos? Qual é a relação que você tem com seu pai? E aí a pessoa regala os olhos pra você já, né? Achando, o que é isso? Sim, e é surreal esse movimento que você ensina, porque aqui você já traz mais ferramentas, né? Igual a Eva, essa questão de interpretar os pontos de dores, né? Que faz todo um diferencial. E outro ponto também é não reduzir o paciente à doença. Exato. Porque não olhar para o paciente como se ele fosse um doente, né? Como se ele fosse adoecido. E aí você consegue, que o foco aqui você chegar na raiz do que impede o paciente viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque isso vai muito além. E sempre, 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 gente, tem coisas a agregar. Porque é incrível, eu vejo, né? Até inclusive ontem no encontro que teve, a Jordana fez uma coisa que foi assim, meu Deus do céu, surreal, como que a Jordana vê? E é justamente essa sensibilidade, essa intuição, essa interpretação, essa percepção, domínio que faz todo o diferencial, porque não chama só a atenção minha, né? Quando as fibromulheres falam para a Jordana, gente, como que a Jordana consegue ver? E a gente consegue, como terapeuta, ver isso também, que é sempre agregar. Isso. Uma palavra que é muito essa questão aí de você ter domínio, né? Domínio naquilo que você está atuando. Então, se você tem domínio e você absorve, como esse exemplo que eu dei, né? Então, eu já sei que o paciente é dessa forma, eu já sei o que eu preciso perguntar para destrinchar ali, fazer com que desbloqueie a dor do paciente na primeira sessão, é totalmente diferente de outro terapeuta que só escuta as dores e não sabe o que fazer com isso. Fica tendo aquela escutativa e não dá em nada. Então, olha só o universo de possibilidades que o terapeuta tem de entregar resultado para aquele paciente. Porque só de você fazer as perguntas certas, o paciente já está se sentindo visto. Por quê? Porque não é a doença. Você está olhando para a história de vida do paciente, você está olhando para o paciente, consequentemente, você está trazendo resultado. E sendo assim, um terapeuta desejado, né? Então, eu acredito que diante de tudo que a gente falou aqui, dentro desse contexto de ferramentas, claro que não dá para trazer todas as ferramentas, mas o cerne, assim, porque eu gosto muito de, além de trazer o que a minha aplicação, né, ser essa mentora, eu gosto de ensinar as pessoas a serem pensantes, Sim. né? Não copia e cola. Então, o terapeuta desejado é o terapeuta que tem um raciocínio por trás de todo um contexto. Então, é muito essa questão que a gente abordou. Ter a análise do caráter, da estrutura do corpo, ter essa percepção do movimento de vida da pessoa, da personalidade, como prepara todo o ambiente, né? Que é tudo preparado de forma estratégica para atender o paciente, desde lá no agendamento com ele, a anamnese, né, a escala visual analógica. Então, todos esses passos, né, em perceber ali cada ponto de dor, o significado do ponto de dor, saber o que perguntar, saber como perguntar e já atuar e vir com uma outra pergunta, uma outra intervenção, até mesmo para o paciente parar de falar naquele minuto. Tipo, o paciente está falando, você já corta ele e já traz consciência de algo ali para ele. Né? Igual aconteceu um tempo, esses dias, né, com uma das mentorias que eu fiz com as fibromulheres, estava muito racional, não queria escutar fala. Eu queria escutar o que a pessoa estava, o que o corpo queria falar. Então, na hora eu pedi para ela parar de falar. Então, se a pessoa olha por fora assim, fala assim, nossa, como que eu vou falar para a pessoa parar de falar? Como assim?
tem a forma certa, né? Tem a forma cuidadosa de não gerar uma ruptura ali, um prejuízo na intervenção, mas ser uma intervenção terapêutica onde a pessoa, opa, peraí, que eu tô racionalizando isso. Sim, é ser assertivo, né? Isso vai muito do que eu vejo isso muito com você, que eu para mim, acho que foi uma das maiores dificuldades, saber o momento de falar assim, opa, peraí. E vendo sua atuação, eu vejo que de fato tem esse momento, né, de falar, não, agora não é o momento, e tem a forma com que deve ser Sim. feita. Então é tudo muito planejado, a sessão, você falou lá no início, porque a gente retoma aqui agora no final, da individualidade do paciente, em você entender, pode ser o mesmo ponto de dor, vai ter um significado, mas a forma com que você vai conduzir, o momento que você vai falar, a forma com que você vai fazer, Sim. é diferente. Então a sessão ela deve ser planejada, ela é estruturada já nesse sentido, e que agindo dessa forma você já consegue ter resultados, você já consegue desbloquear a dor do seu paciente já na primeira sessão. Exatamente. Esse ponto, assim, é muito interessante, né? A forma de você pedir para a pessoa parar de falar e saber que isso vai ser um up, assim, no resultado dela. O paciente, trazendo um bônus aqui, o paciente, ele muitas vezes ele não fala o que é necessário. Ele fala coisas para despistar o terapeuta. E aí, quando você tem tem o feeling, né, e a bagagem que você fala assim, ele tá só dissipando a energia só para distrair o terapeuta, fala assim, fulano, você percebeu que você mudou de assunto? Não foi isso que eu tô te perguntando. Olha, responde a minha pergunta. Aí, opa, peraí. Aí você volta. Então, assim, fazer isso faz muita diferença também no atendimento. E aí a gente pode falar em um outro momento, não é mesmo? Sim, e mais uma vez, como eu sempre digo, a Jordana entregou tudo, entregou mais que tudo, e fica, acho que, bem específico, né, os primeiros passos que os terapeutas devem seguir, né? Quais são as ferramentas que eles têm aí à disposição, como dominá-las e o momento de usá-las. Exatamente. E se você gostou desse conteúdo, já curte aí embaixo, já se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos, suas amigas terapeutas, para que elas possam ser desejadas também, assim como o que você está buscando aqui. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!